Noite. Começando mais uma jornada bíblica aqui pelo nosso Instagram. Quero te convidar, você que está chegando, a clicar no aviãozinho, como eu vou fazer agora, e mandar essa live para todo mundo, tá bom? A gente sabe que muitas pessoas assistem ao vivo, mas muita gente também assiste essa live depois, né? Então já vou mandando aqui os convitinhos para os meus amigos no Instagram, para todo mundo chegar para assistir com a gente. E você tem acompanhado a Jornada Bíblica já desde 2020? Essa série de lives tem acontecido, né? A gente começou fazendo livro por livro lá no Gênesis e a gente continua aqui. Deu uma parada por um tempo, né? Mas agora eu senti que deveria concluir, porque o meu desejo é deixar alguma coisa, né? Deixar tudo possível, né? De registro audiovisual, de ministrações, para tocar, né? As gerações aí. Então, a minha ideia era isso, era que qualquer capítulo da Bíblia pudesse ter um comentário, um apoio, caso você vá estudar a Bíblia, caso você vá preparar alguma mensagem em torno de um livro específico. Muita gente fala, né, que não tem o panorama bíblico, gostaria de ter uma visão mais geral da Bíblia, né? Então a gente não está aqui fazendo um estudo aprofundado de um tema, mas pegando livro por livro você vai tendo a noção geral da palavra de Deus, né? Muito bem, enviando aqui. Pronto. Bem-vindo aí, Cassiano, André, Thaís, que estão com a gente aí nesse comecinho. Pedindo aí para vocês clicarem no aviãozinho e mandarem para os seus contatos, tá? Que a gente já vai começar a falar aqui da nossa jornada. Pega a sua Bíblia, eu gosto que você acompanhe com a Bíblia, com caderno, material para anotações. Lembrando que todo esse material, aos poucos, ele fica disponível no Instagram, mas eu levo lá para o YouTube. Tem um canal no YouTube, Felipe Mouto, onde tem todas as pregações, os ensinos, as aulas, e aí eu pego também o material da jornada. Deixa eu ajeitar aqui a imagem. E eu coloco lá no YouTube, tá bom? Então, se você quer procurar algum livro específico, né, que chamou sua atenção, desde Gênesis até aqui, tem lá tudo no YouTube, dá para você também meditar. Vamos orar? Vou convidar você a orar comigo aqui. E depois da oração a gente já entra logo no nosso conteúdo. Como é que tá para vocês aí? Imagem, som, tudo chegando certinho? Internet, né? Muito importante. Deixa eu ver aqui. Meu Wi-Fi, tudo certo. A princípio tudo certo. Então vamos começar. Vamos falar com Deus? Você que está chegando do trabalho, você que está de repente no trânsito ainda. Eu acabei de chegar, nesse momento, né? Primeira coisa que eu estou fazendo, beijei meus filhos e tô aqui. Daqui a pouquinho a gente toma banho, janta, mas esse compromisso de estar compartilhando aqui com vocês é o que nos move, né? Eu acredito que Deus tem boas coisas para compartilhar com a gente. Amém? Pai querido, eu quero te entregar esses minutos de transmissão, que eles sejam um marco na vida de pessoas, Deus, mais do que apenas uma curiosidade, uma informação, mais do que apenas um contato. Que o nosso coração seja aquecido pela sua palavra, que a gente possa ter nossas convicções mudadas, Pai. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da história de um homem que teve a sua vida mudada, do apóstolo Paulo, que viu Jesus bagunçar a ordem das coisas que ele tinha, que ele considerava prioridade. Nós queremos te pedir, Senhor, que a experiência desse apóstolo, a experiência do discipulado dele sobre Timóteo, a experiência daquilo que ele deixou nas cartas de Paulo, nos evangelhos, no Novo Testamento. Que essas experiências marquem a nossa vida. Que a gente também possa viver essa mudança radical a cada dia, essa conversão, esse viver para Cristo, essa pregação cristocêntrica. Pai, toma nossos lábios, toma nossos ouvidos, que o nosso coração seja realmente tocado e transformado por essa palavra. Confronta-nos, Senhor. Encontra em nós aquilo que te desagrada e remove. E edifica aquilo que te agrada.
através da pregação e do ensino da sua palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra produza pureza, que essa palavra produza santidade naqueles que ouvem. Em nome de Jesus. Amém? Então, o tema de hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo. Tá? A curiosidade dessa carta é que ela é a última carta de Paulo. Tá? Entre as seções de livros do Novo Testamento, a gente tem lá os Evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem a terceira seção, de Romanos até 2 Timóteo, 13 epístolas, né? 13 cartas de Paulo. Algumas dessas cartas foram dirigidas a igrejas. E a gente chegou agora numa seção de cartas escritas a cartas pastorais, né? Escritas para pessoas em específico. Timóteo, Tito e Filemão. Né? Ainda tenho Tito e Filemão para fazer. Essa não é a última da carta de Paulo, não. Semana que vem a gente ainda faz junto ainda, uma live só. São curtinhas, dá para fazer. Tito e Filemão. Então, totais dessas cartas de Paulo, 13, Paulo é aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se ele é considerado o autor de Hebreus também, seriam 14 cartas ao todo. Né? Tem muito do estilo de Paulo em Hebreus, mas a gente discute isso lá na carta aos Hebreus. A gente pode considerar a carta de 2 Timóteo, foi a última que ele escreveu, né, perto da sua morte, um testamento, uma transmissão de legado dele para Timóteo. É a carta que tem um tom mais íntimo, né, onde ele faz menções diretas à sua morte. Então, tema central dessa carta, fidelidade até o fim. Fidelidade até o fim. Perseverança até o fim. A gente vê esse tom íntimo da carta quando ele faz declarações, por exemplo, sobre pessoas que o traíram, né? Ele vai citar ali pessoas que o abandonaram, que não estão mais com ele. Ele vai citar nominalmente essas pessoas na carta, ou seja, não é uma carta pública, é uma carta íntima ali para o seu discípulo. Ele também pede, né, coisas muito particulares, tipo trazer a capa dele, que ele tinha deixado em algum lugar. Então a gente percebe muita proximidade de Paulo ali, nesse seu relato final. A data da carta é provavelmente o ano 67 depois de Cristo, então após o incêndio de Roma. Todos sabemos, né, que Nero foi o que ocasionou uma das maiores perseguições do Império Romano aos cristãos. Foi na época do imperador Nero. No iniciozinho da igreja, você vai ver, né, você que leu Atos dos Apóstolos, você vai ver que a perseguição à igreja era feita pelos judeus. Depois ela passa a ser principalmente feita pelos romanos. Uma perseguição provocada pelos romanos. E nesse tempo do imperador Nero, é o tempo mais pesado de perseguição, porque ele vai culpabilizar os cristãos pelo incêndio em Roma. Né? Então, é nesse tempo que Paulo escreve, provavelmente 2 ou 3 anos depois, numa estratégia para acabar com o cristianismo. Nero diz aí, alguns historiadores, que ele teria matado no mesmo dia Pedro e Paulo, né? Ou no mesmo período. Ele teria ordenado a execução de Pedro e a execução de Paulo. Paulo já tinha sido preso a primeira vez, mas a primeira prisão era uma prisão domiciliar. Eu até contei, né, que ele provavelmente olhou o soldado que tomava conta da sua casa e copiou ali as peças da armadura para escrever Efésios 6, a armadura de Deus. Mas ali naquela ocasião, que é o final do livro de Atos, ele ainda está preso domiciliarmente e recebendo as pessoas para conversar. Né? E Paulo vai dizer, olha, eu estou preso, mas o evangelho corre livremente, né? Eu continuo pregando livremente, o evangelho não está preso. Mas agora, nesse momento dessa carta, ele já está experimentando a sua segunda prisão e aí já na iminência da sua execução. Provavelmente aí, quem já viu aquele filme O Apóstolo Paulo, né, vai estar vendo esses momentos finais aí da vida de Paulo. A situação da igreja, né? A gente sabe que Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Ele tinha ali uma proximidade com Paulo. A gente não vê Paulo falando sobre o pai de Timóteo, porque era um pai gentio, né? Um pai que não professava a mesma fé. A fé de Timóteo era a fé que ele aprendeu com a sua avó, a importância do ministério das mulheres, né? Que as pessoas tentam dizer que Paulo
não valorizou, que Paulo ele deu recomendações muito específicas, eu já expliquei na outra live, né, sobre o Ministério das Mulheres. Mas pelo contrário, nessa carta aqui, ele reconhece que Timóteo foi doutrinado pela avó e pela mãe, né, Lloyd e Eunice. E enquanto que o pai de Timóteo não é muito citado. Esse Paulo dessa carta é um Paulo que aparenta estar velho, cansado, mas espiritualmente muito firme, mantendo ali a sua vida constante em Cristo. E o Timóteo é alguém que Paulo diz que tem uma fé sincera, mas em alguns momentos Paulo fala para ele não ser tímido, para ele entender a sua autoridade, combater o bom combate pelas profecias a respeito dele, né? Então esse discípulo de Paulo é para ele que é endereçada essa segunda carta, provavelmente a última carta de Paulo. O texto-chave dessa carta está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, você que gosta de acompanhar comigo. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então aqui Paulo fazendo uma citação clara do fim do seu ministério, né? Ele diz: eu terminei, né? Eu combati, verbos no passado, eu terminei, mas a fé eu guardei, né? A corrida eu estou concluindo, o combate eu estou concluindo, mas a fé permanece a mesma. Boa noite, mãe. Tá chegando aí na minha live? Bem-vinda. Eu vou tentar manter toda semana aí para a gente acabar. Faltam só mais 7 para a gente terminar o Novo Testamento. Vamos lá. Então, texto-chave, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Outros textos importantes dessa epístola que eu acho importante ler com vocês e deixar como os ensinos principais dessa carta. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe, né, Paulo falando a Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está aqui um texto que eu sempre digo para mim mesmo quando eu vou pregar, né? Sempre que eu vou ministrar em algum lugar que eu fico bem nervoso, até na minha própria igreja eu fico bem nervoso, não pensa que é natural, porque eu prego lá desde os 16 anos, que eu não fico nervoso. Pelo contrário, eu repito para mim várias vezes: Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. Eu leio nessa versão que eu decorei. E eu repito isso para mim o tempo todo: Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. Você também, quando você for desafiado, lembre-se da instrução de Paulo para Timóteo, né? Não seja tímido. Você recebeu um dom de Deus, então você precisa liberar. 2 Timóteo 1,12, falando da vida de oração de Paulo pelos seus discípulos, né? Por Timóteo, ele diz o seguinte: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Então ele está falando, né, que ele sofre, mas ele não se envergonha da causa do evangelho em quem ele tem crido. Ele também fala que não deixa de orar por Timóteo, de dar graças a Deus toda vez que ele lembra do nome de Timóteo. 2 Timóteo 2,2 é um princípio sobre discipulado aqui, né? Sobre você transmitir para a próxima geração, você não concentrar tudo contigo, mas conseguir ter habilidade. Aqui eu faço esse apelo para todo cristão maduro, todo cristão transmitir o legado para outro, né? As coisas, 2 Timóteo 2,2, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Aqui 4 gerações. O que você me ouviu dizer, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Então, Paulo para Timóteo, Timóteo para homens fiéis que vão ensinar outros. Que a gente seja capaz de ensinar e de ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa que a gente faz. Influencia outras pessoas, né? Você treina alguém para fazer com o outro aquilo que você está fazendo com essa pessoa. Formar outras pessoas à semelhança do que você foi formado. Paulo também dá um conselho, né, para um obreiro aprovado. Procura, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, o conselho dele para Timóteo: olha, você precisa se apresentar a Deus
como obreiro aprovado, que maneja bem. Imagina que isso aqui é a sua espada, então você precisa saber manejar. É o seu instrumento de trabalho. Se você é um pregador, se você é um mestre, você não pode se enrolar. Você precisa saber fazer a defesa da sua fé diante de quem te testar. E você precisa ser aprovado naquilo que você foi indagado, né? Confrontado com a sua vida, a sua mensagem. Você precisa ser aprovado. Aprovado por Deus, aprovado diante das pessoas. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é o versículo mais citado. Estou pegando aqui os versículos mais importantes da carta, tá? Para falar sobre a inspiração da Bíblia. A importância das Escrituras, a inspiração da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a instrução na justiça, tá? Então, Paulo mesmo defendendo aqui a autoridade da Escritura. Lembrando que a Escritura que ele conhecia era do Antigo Testamento, né? Então, é útil toda a Bíblia para você ensinar todo obreiro de Deus a ser formado. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra e esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Então aqui ele exorta sobre a urgência, né? Sobre você não ficar procurando a melhor oportunidade. Eu não falei lá no meu trabalho porque não parecia que tinha clima para isso. Estou esperando uma oportunidade, estou esperando um momento. Cria esse momento, cava esse momento. Você que precisa discipular pessoas, você que precisa influenciar pessoas, você precisa cavar essa oportunidade, né? Criar formas disso acontecer, desse discipulado, dessa oração no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Cava essa oportunidade, prega, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Aqui ele fazendo uma menção à sua morte, né? Uma declaração de despedida e ao mesmo tempo ele declarando que confia em Deus, né? 2 Timóteo 4, eu vou ler todo, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de bebida, né? Uma libação, era aquele líquido que era derramado, né? Como oferta. Então ele fala, o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Coisa linda você poder, no final da sua carreira, confiar na justiça divina. Aleluia. Confiar na justiça divina. Que ele viu o quanto você entregou-se por ele, né? E você vê o fruto do seu trabalho. Nesse tempo, né, também ele vai falar um pouquinho sobre as heresias que surgiam na igreja. Havia também pregadores itinerantes que iam na casa das pessoas, se alimentavam da comida das pessoas, se hospedavam na casa das pessoas, usurpavam os bens das pessoas e eram pregadores falsos. Então Paulo já alertava para esse tipo de pessoas que estariam abusando da fé alheia, né, tirando proveito. Então ele faz um alerta sobre esses falsos pregadores. Ele também fala sobre um esfriamento que vai acontecer no tempo do fim, no capítulo 4. Vale a pena a gente ouvir, porque nós estamos vivendo esse tempo, né? Versículo 3, 2 Timóteo 4, 3. Chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha quantas lições importantes para nós como ministros aprendizes, né? Ele está falando de pessoas nos últimos dias que vão juntar mestres para si. A gente não está vendo isso acontecer? A pessoa não está satisfeita com um determinado ensino, não está satisfeita com determinada coisa que ela quer viver, mas ela acha que a igreja não permite, e aí ela vai atrás de pessoas que creem como ela e que a autorizam a fazer o que ela quer.
Ah, como tem gente vivendo isso nesses tempos. Se desviando da sã doutrina, procurando mestres para si, juntando então mestres para si, com coceira nos ouvidos, ou seja, eles não conseguem ouvir o puro ensino da palavra. Quando eles ouvem, aquilo lhes causa uma coceira, uma irritação com o puro ensino da palavra. Então ele alerta que nos últimos dias a gente veria esse desvio, né, de pessoas que não iriam terminar a corrida de maneira pura. Mas, como eu disse, o tema central da carta é a perseverança até o fim. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, havendo amado o mundo, me abandonou. Ele cita nomes, né? Esse aí me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é de grande auxílio no ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traz minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, olha aí. É aquilo que ele se apega, né? Traz os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 17. Todavia o Senhor permaneceu no meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e a todos que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. E aí ele se despede, né? Ele encerra essa carta com muitas exortações para nós. No versículo 8 que a gente leu, fala assim que é para a gente cumprir a obra de um evangelista. Eu quero terminar reforçando essa recomendação da carta de Timóteo, que é para a gente perseverar até o final. E nós que amamos a obra de Cristo, né? Versículo 5. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Vou repetir. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Sabe, a palavra evangelista ela aparece 3 vezes na Bíblia. Uma em Efésios 4:11, quando descreve os 5 ministérios. Uma em Atos 21:8, quando eles reconhecem que Filipe era um dos 7 lá, diáconos, que servia lá ao povo. Em Atos 21:8, pela primeira vez ele é mencionado. Ele tinha evangelizado o eunuco, tinha batizado o eunuco. Mas em Atos 21:8 fala Filipe o evangelista. Então é a segunda referência. A terceira é essa aqui, quando Paulo se dirige a um pastor. Mas ele fala, olha, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que a gente nunca se perca da obra evangelística que a igreja tem que fazer. Nesse domingo aqui em Terra Fértil São José, a gente viu a primeira pessoa a se converter, né? Foi a primeira pessoa que a gente abordou, chamou, convidou, e ele veio à reunião e se entregou para Cristo. E vou te falar o sentimento da igreja inteira, né? Dos membros aqui já reunidos. Somos cristãos de muito tempo, somos cristãos que já têm uma bagagem de caminhada com o Senhor. Mas quando a gente viu aquela vida se rendendo, se reconciliando a Cristo, o sentimento de todos é que agora nós somos igreja, né? Agora nós estamos fazendo o que é para ser feito, né? Porque se a gente se reúne e a gente não converte, a gente não batiza, a gente não discipula, né? A gente não está sendo igreja. Agora, quando a gente vê pessoas sendo alcançadas para Cristo do zero, a gente entende que a gente está cumprindo a missão essencial da igreja. Cumpre a obra de um evangelista. Evangelho é boa notícia. Evangelizar é a proclamação do evangelho. E que a gente possa proclamar a palavra, né? Eu não tenho a maior alegria do que ver minha filha preparando os bilhetinhos para entregar na escola, porque foi um projeto que Deus deu para ela pregar a mensagem lá na escola onde ela está no 7º ano. Então, quero deixar essa reflexão para vocês na carta de 2 Timóteo, uma carta de perseverança, é uma carta que exorta a gente a continuar firme em Cristo, mas é uma carta que exorta também a gente suportar os sofrimentos desse tempo presente, um tempo onde as pessoas estão juntando mestres para si,
mas é um tempo onde a gente não pode deixar a obra de um evangelista. Combate o bom combate, segue na carreira. Se você está passando por muito sofrimento, suporta. Se você caiu, se levanta, porque a gente está no tempo do fim, não dá para você ficar caído. Se levanta e cumpre a obra do ministério. Se você precisa de ajuda, escreve pra gente que a gente vai te ajudar. Eu quero abençoar a sua vida, você que assistiu essa live, você que encaminhou para alguém. Se essas mensagens fazem sentido para você, gostaria que você compartilhasse com seus amigos e mais pessoas pudessem chegar a ter esse conteúdo. Na próxima segunda, Tito e Filemon. A gente fala rapidinho na live da segunda que vem, 8 da noite. Depois a gente vai para Hebreus, Tiago, Judas, 1 Pedro, 2 Pedro. A gente deve fazer junto, né? Só tem mais 7 lives aí para acabar. Mais 6, agora já foi a de hoje. E a gente termina o Novo Testamento. Que bom que você leu a Bíblia e que bom que a gente pôde conversar sobre cada livro da Bíblia e te dar aqui uma noção geral. Tá bom? Se você deseja assistir as lives anteriores, só você ir lá no meu canal no YouTube, Felipe Mouta, e assistir as lives desde o começo. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima segunda-feira. Até semana que vem.